Olá, bem-vindo a todos a mais um Pod Farmas, o podcast do profissional farmacêutico e da sociedade. Hoje com vocês um tema importantíssimo e que eu já gostaria aqui já de pedir essa atenção. Um tema que é uma política de governo, uma política institucionalizada e que todos os farmacêuticos são muito envolvidos. E é a questão também de concurso público, então fiquem de olho, porque vocês vão ter aqui temas importantíssimos. Vamos falar do PENAF. O que seria o PENAF? Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Fizemos 20 anos dessa política. Uma política que não é só vinculada a medicamentos, mas uma política voltada a cuidados em saúde. E hoje vamos estar com vocês falando um pouquinho do que é essa política e o que aconteceu nesses 20 anos com colegas que participaram ativamente da implantação, da valorização, da melhoria e de tudo mais para você da saúde, para você ter esse acesso. Porque o PENAF não só foi uma política voltada ao profissional farmacêutico, foi uma política voltada a você que quer acesso a medicamentos e a uma saúde de qualidade. Então, hoje eu tenho o prazer de receber nesse cenário maravilhoso do nosso Pod Farmas, doutora Priscila Nogueira, tem o doutor Felipe, que me sucedeu um pouquinho lá depois, e doutor Marcelo, hoje nosso atual coordenador da assistência farmacêutica do estado do Acre. Então, vocês já viram que o tema é bem importante, né? Vem com a gente que vamos falar um pouquinho mais da nossa resolução, aquela que foi democrática, porque ela teve a participação social e uma equipe multidisciplinar, porque medicamentos é importante. Vamos falar do nosso uso racional. Meninos, assim, primeiro agradecer a todos vocês a atender esse convite. Aí eu já digo de passagem assim, Suelen, você está devendo a próxima, não está, Com meninos? certeza. Vai fazer falta. Tá fazendo falta já. Mas antes de tudo, vamos falar com cada um deles. Quem é, então, a doutora Priscila Nogueira, que está aqui com a gente, que fez um excelente trabalho. Qual foi o tempo, né, Priscila? Priscila, Isso. obrigado por atender nosso convite. Seja Imagina, bem-vinda ao nosso Pod Farmas. imagina, obrigada pelo convite, é um prazer, né? Eu sempre, desde quando aluna, já admirava o teu trabalho, Ai, eu que né? Eu agradeço. lembro que no meu primeiro simpósio, eu estava no primeiro período, a doutora Rossana estava na banca e eu ficava, nossa, ela é a mãe da assistência farmacêutica. Olha isso, olha, já me colocaram como mãe, gente. Isso. Mas pelo fato de você ter colaborado ativamente, né, com a implementação da assistência farmacêutica no estado, então minha admiração é Agradeço, mil por Pri. você. Ai, Conte sempre olha aí, ó, gente, esse comigo. Pod Farmas é isso, assim, grandes emoções. Bom, quem é a Priscila, né? Eu sou farmacêutica. Minha formação é desde 2019, né? Eu concluí a faculdade aos 29 anos. É, em breve farei 36. Sou mãe e durante a pandemia surgiu a oportunidade de trabalhar na assistência farmacêutica, no componente especializado, né, no creme. E eu fui sem experiência nenhuma, com a cara e com a coragem, né? E tudo que eu tinha absorvido durante todo o tempo de estudo, é, e lá eu cresci dentro da assistência farmacêutica, adquiri muito conhecimento. Não posso deixar de agradecer ao seu Orlando, que foi um professor, né? Ele me ensinou muito do que eu soube, do que eu aprendi dentro da assistência farmacêutica, principalmente no componente especializado, porque a assistência ela é tão vasta que a gente pensa assim, nossa, mas deve ser só. Não, são várias coisas. E ali dentro eu iniciei a minha vida na assistência. Felipe Eita. também, Felipe estava lá, Felipe também me ajudou Vivenciou isso, muito, não foi, Felipe? muito. Felipe, às vezes eu ficava perdida e ele vinha com toda tranquilidade. Priscila, por aqui, olha, assim que tu vai fazer, olha, por experiência. E assim eu fui crescendo. É, Daí veio o convite, um ano após, né, a minha
entrada na assistência, veio o convite para fazer parte da gerência da assistência farmacêutica do Estado. E era um desafio muito grande, você estava lá. Acho que eu E sempre eu, estive perto dos demais. e Vamos eu lá. temi, não posso ser hipócrita. Ela fugiu, viu, gente? Eu Ela temi fugiu. muito pela falta de experiência, né? Porque gerir assistência é você tem que ter noção de que são vários componentes, né, que englobam. E eu temia pela falta de experiência, mas recebi o seu apoio, recebi o apoio do Felipe, recebi o apoio do seu Orlando, recebi o apoio das pessoas que estavam ali comigo, né, naquele momento. E eu E se jogou. eu me joguei e logo na primeira semana passamos por Um tumulto. vamos ter uma reforma dentro do prédio da assistência. E aí, quando você pensa na assistência, você acha que engloba só Rio Branco. Não, né? São todos os municípios, todas as unidades dos municípios. E eu precisava gerir o medicamento, eu precisava gerir o almoxarifado, eu precisava gerir os componentes, Pessoas. mais de 80 pessoas. E, assim, eu estive lá por quase um ano. Eu realmente pedi para sair, porque a pressão é muito É muito grande grande. e acho que pela minha falta de experiência, eu não soube continuar, sabe? Eu preferi, além de tudo isso, né? Sou mãe e minha filha precisava de mim naquele momento, então eu optei por decidir estar com ela. De ser mãe. Assim, eu não saí da assistência, né? Fiquei chefe do Olha, mas almoxarifado. sinto dizer que uma vez que você vai para assistência farmacêutica, você não larga a assistência. A Foi assistência muito, farmacêutica não sai de foi você. muito difícil e os amo até hoje. Amo a assistência farmacêutica, eu tenho um carinho enorme por todas as pessoas que estão lá. Sempre converso, sempre que posso vou lá visitá-los e realmente é apaixonante. É apaixonante. Eita, Bom, olha aí, ó, vou quanta passar. emoção! E aí, agora temos nosso amigo aí, que Esse também é um tem um grande histórico. advogado, mas ele vai falar é ele que vai falar para vocês desse currículo extenso que é meu grande companheiro aí de luta. Assim, já deixar claro que o meu agradecimento a Felipe por todos os nossos anos, né? Doutor Felipe. Olha, e ele já esteve na primeira temporada e agora ele está na terceira temporada junto com o Pod Farmas, assim. Seja bem-vindo, meu amigo Doutor Felipe Magalhães, mais conhecido Magalhães. Boa tarde, minha Boa amiga Rossana, tarde. minha grande, velha Eita! Velha e não. velha amiga Rossana, de A gente longa já passando data. os anos, vai ficando assim, amigo, viu, gente? Eu agradeço a presença, agradeço o convite, agradeço também estar aqui na presença dos meus dois grandes amigos e velhos também amigos, Marcelo, Priscila, todos vocês três aqui são, sim, pessoas que moram dentro do meu coração por vários e vários e vários motivos. E entre eles por serem pares nessa luta que é a luta da assistência farmacêutica. Acho que você foi bastante feliz, minha amiga, quando falou que uma vez que você está na assistência farmacêutica, você pode sair fisicamente, pode sair de lotação, mas a assistência farmacêutica não sai de você. Isso é impressionante. Só sinto Até dizer que nunca porque, mais, viu? para você ser coordenador, ser chefe do departamento de assistência farmacêutica, você precisa ter muito perfil, não é isso? E uma das qualidades, uma das qualificações que você precisa ter é compromisso. Compromisso com o povo, compromisso com a tua profissão, compromisso com vidas, porque nós tratamos da ferramenta que sem ela o médico, o nutricionista, né, e outros profissionais de saúde não conseguem trabalhar, que é o medicamento.
Mas eu vou começar do início, tá? E olha bem no início, Quem é o Felipe? O Felipe é um farmacêutico, bioquímico, né? Eu sou formado do ano de 2005, cheguei no Acre em 2006, passei direto para Santa Rosa do Purus, fiquei um ano e um pouquinho lá, retornei. Foi quando eu te conheci, e aí eu iniciei meus trabalhos no departamento de assistência farmacêutica. Rodei por todos os setores. Eu já estive no componente especializado como coordenador, já estive como farmacêutico lá, já estive no departamento de assistência farmacêutica como assessor jurídico, já tive como assessor técnico, já estive como chefe da assistência farmacêutica e hoje estou como chefe da divisão de medicamentos. O nome da divisão é Divideme, Divisão de Demandas Extraordinárias de Medicamentos e Insumos Estratégicos. É a judicialização de medicamentos e de materiais médicos hospitalares. Eu estou responsável já desde o ano de 2018, se eu não me engano. Então lá se vão aí mais de 5 anos, né? Quase 6. E, e é isso. Hoje eu tenho a felicidade de dizer que trabalhei com vocês três, né? Que além de, como eu já disse, grandes amigos, são grandes profissionais e que todos aqui contribuíram bastante durante suas épocas, durante as suas gestões. O Marcelo está nessa missão, esse cajado nesse momento está na mão dele e eu tenho honra de estar ali à disposição, porque é um cara do bem, é uma pessoa que merece que você cuide dele do jeito que ele cuida da gente. Então, eu estou muito Verdade. satisfeito e muito feliz. Olha, é verdade, hein, Marcelo? Agora O vamos compromisso passar. depois de uma fala dessa. Eita, já Até o vamos nó. É apresentar. complicado. Nós tivemos também outros colegas que também estiveram à frente, mas assim, espero que no momento certo essas pessoas também estejam aqui com a gente para a gente falar um pouquinho Sim. da Sim, assistência sim. farmacêutica. E agora a gente vai passar aí para saber quem está com essa missão hoje de liderar, de avançar e de cuidar mais um pouquinho dessa política que a gente já explanou que uma vez da assistência farmacêutica não sai mesmo, que é esses 20 anos de PENAF. Então, eu acredito que hoje a gente fala assim, implantar. Eu costumo dizer que o implantar não é tão pesado quanto você dar continuidade àquilo que os colegas deixaram. Manter, né? E aperfeiçoar. Manter e Isso. aperfeiçoar é um peso, porque quando eu acompanhei, aí eu já tomo essa liberdade, quando eu acompanhei Priscila, quando eu estive com o Felipe e outros colegas, você vê o tanto que é pesado você manter aquilo e dizer assim, eu tenho que fazer disso o melhor, Sim. né? A gente tem esse peso de tentar fazer o melhor. E aí agora a gente tem aí nosso amigo que vai falar um pouquinho quem é o Marcelo. A gente sempre fala que é o Marcelo da Cliste, né? Cliste, beijão pra você. Literalmente. E saber como é que tá sendo agora. Agora vamos saber como é que tá sendo toda essa luta que você iniciou e já iniciou tão bem aí, ó. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, doutora Rossana, pelo convite. Boa tarde a todos, né? Priscila, Felipe. Então, tem até um pouquinho de história. É, Verdade. E baita então, história. minha primeira formação é educação física, né? Eu sou educador físico formado pela UFAC, né? Já venho da área da saúde, né? E hoje eu estou farmacêutico por conta da minha esposa. Ela começou farmácia e ela me incentivou a fazer farmácia, né? Aí eu fiz farmácia, tive a honra de ter como professora a doutora Rossana, foi onde eu a conheci, Eita, olha aí, ó. né? Eu em sala. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou da primeira turma de farmacêutico do estado do Acre, da FAMETA, né? Eita, essa turma, ela é especial. Fomos os desbravadores, assim, né, da farmácia, da primeira turma do estado do Acre. E também sou pai, pai do Marcelo Henrique, né? Meu filho, que eu amo ele de paixão. Que o Marcelo vai estar aqui com a gente em breve. Então, aí comecei, né? Terminei minha faculdade. Na época, então,
eu funcionário da Prefeitura de Rio Branco, nós formamos em 2016 e eu só vim atuar em 2019. Comecei, foi quando em 2009 caiu o TAC, né? Que tinha o TAC, né? Aí caiu o TAC para assistência farmacêutica ser plena nas farmácias, né? Tive a primeira oportunidade de trabalhar na farmácia da minha amiga farmacêutica, doutora Luciana, me deu a primeira oportunidade na farmácia comunitária de bairro, onde eu comecei minha trajetória, onde Onde a gente aprende muito. a gente aprende muito, a gente está ali no dia a dia com, né, com a população, com a comunidade, né? Trabalhando mais com aqueles pacientes de doenças crônicas, né? Que é os pacientes que mais chegam no balcão. Aprendi muito lá, minha vivência. Depois eu tive a oportunidade de ir para uma farmácia maior, né? Que foi a Ultra Popular, aí tive o convite para trabalhar lá. Lá eu fiquei naquela farmácia 24 horas da Gameleira, peguei a pandemia lá, o rojão lá, que foi muito complicado, né? Que próximo ali tinha a UPA, segundo distrito, Os né? Que era a farmacêuticos referência. pegaram um período bem complicado na pandemia. Bem complicado. Desde Ou o pessoal seja, da farmácia comunitária Sim, até até nós assistência. na assistência em aí a si. pandemia ali foi mesmo quem, né? Foi acho que assim, o auge, o pico da nossa assistência farmacêutica, né? Porque a gente recebia os pacientes com as receitas, né? Cheio de medicamentos, sem orientação, no momento de a gente fazer aquela acolhida, né? Ajudar, explicar, né? Porque muitos vinham, né? Numa pandemia, muitos apavorados, porque, né? Com pouca informação ainda, a gente também tinha que levar esse conhecimento, essa tranquilidade, essa calma para eles na questão da assistência. Fiquei lá por um tempo, depois eu fui para assistência farmacêutica do município, tive um convite da então farmacêutica doutora Luana, me convidou para fazer parte do programa Medicamento em Casa, é um programa fantástico, onde eu fiquei lá quase 2 anos lá, né? O programa fantástico foi implementado na gestão do então prefeito Marcos Alexandre, veio a Socorro Nery, agora o prefeito Bocalon continuou e também ampliou, né, esse programa muito fantástico. Quando foi no final de 2022, eu acho. Eu sou ruim de data. Minha mulher sabe muito bem disso, eu sofro por isso. Eita, deve ter levado Eu muito recebi puxão de uma orelha. ligação de uma pessoa me fazendo um convite para vir para o estado, para assistência farmacêutica, me perguntando se eu queria. E eu, como sempre foi sempre tive o sonho de vir para alta e média complexidade, né? Comecei na farmácia comunitária, fui para a prefeitura e tinha, né, a vontade de querer mais, né? Aí aceitei o convite. A princípio não era para assistência farmacêutica, era para outro local, né? Para ajudar noutra missão. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E acabou de me direcionando para assistência farmacêutica. Fui muito bem recebido pela equipe do DAF. Meu Deus do céu. Vou falar aqui um pouquinho do tempo, vai dizer a minha idade. Eu estou no serviço público desde 2001 Eita. como estagiário da UFAC. 2001 para cá tem 24 anos, né? Eu passei por alguns setores, eu nunca fui tão bem recebido no local, acolhido como fui no DAF. Na época que me acolheu foi a Priscila. Meu Deus, só faltou me pegar no colo, entendeu? Doido pra sair, ela assim, E eu que não, Marcelo, e eu não sabia. não, olha não aí, foi isso, toma! Não foi isso. O Marcelo chegou na missão de ajudar. De ajudar, e E acabou que coincidiu que foi bem na época que eu pedi para sair, mas ele já tinha A sido gente bem sentiu tanto, recebido. a gente eu fui lá sentiu, gente. A gente para sentiu justamente tanto da parte para da dar um Priscila. apoio, para dar uma força na assistência, né? Aí acabou que a Priscila também, né, como ela falou, estava pedindo para sair, já estava, né, questões também de familiar, para dar atenção para a família dela, porque a gente sabe o quanto a assistência consome a gente, Console. entendeu? A gente vai para casa, mas a gente leva com a gente as preocupações, a cobrança, enfim. E acabou que foi me dada essa missão, né? Eu peguei, como sempre, né, faço com as minhas... Eu me dou muito no que eu faço, entendeu? Por conta disso, eu acabo que eu Sofrendo mais. sofro porque eu acabo que eu me dou muito, eu não sei fazer nada pela metade. E assim, a minha família sofre um pouco por conta disso, entendeu? Mas ainda bem que eles entendem, E aí a né, que assistência farmacêutica te tomou de... te toma porque adotou. a gente, que nem o Felipe falou, né, a gente presta serviço para a população, entendeu? A gente sabe da responsabilidade e gratificante você começar ali no planejamento, na seleção do medicamento, né, na conversa, na padronização dos medicamentos, para o medicamento chegar lá em Santa Rosa do Purus, onde meu amigo Felipe começou lá na unidade de lá. É tão gratificante saber que você começa, o medicamento vai chegar lá né, no município mais distante do nosso estado. É muito gratificante, assim, eu sou
posso dizer que eu sou realizado na assistência farmacêutica, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem com medicamento. Depois da pandemia, né, a gente sabe que por conta da fabricação dos medicamentos, né, até hoje, acho que o planeta não se recuperou ainda dessa questão da falta de medicamento, ainda é uma questão mundial, não só do Brasil, né, a falta de medicamento ainda, né. Aproveitar até o espaço aqui para para mandar, né, falar com a nossa população que às vezes, quando você chega numa unidade que não tem um medicamento, você pode ter certeza que a CESACRE, né, na figura do Não é só ingerência, né? nosso secretário Pedro Pascoal, ele tem a sensibilidade com a ciência farmacêutica, com o medicamento, né? A gente também lá, a gente tem uma equipe lá focada 24 horas para a gente tentar suprir todas as faltas de medicamento, tanto da rede hospitalar, como do UNACOM, como do CREME, mas tem situações que fogem da gestão pública, né? Tem a questão da fábrica, do insumo que vem lá da Rússia ou da Índia, que são, né? Enfim, o Brasil não tem essa capacidade industrial de produzir os seus próprios medicamentos, né? E é isso, estou aqui para agradecer a Rosana mais uma vez pelo convite de estar na assistência, foi algo que eu não vou mentir não, eu almejei, é como se fosse um técnico, tá, o seu técnico da seleção brasileira, é assim que eu me sinto. Olha aí. Comecei no time E eu pequeno fico toda orgulhosa. e hoje eu estou treinando na seleção brasileira. É mais ou menos essa analogia que eu posso dizer, eu estou realizado no que eu faço, mesmo com todas as cobranças, mesmo indo dormir 1 hora, acordando 4 horas da manhã, pensando como resolver para chegar um medicamento lá em Santa Rosa, mas eu sou feliz, eu me encontrei na profissão farmacêutica, eu agradeço a minha esposa por pegar no meu pé para me estudar farmácia, eu sou realizado, profissionalmente e pessoalmente. Gente, saber dos bastidores da assistência farmacêutica, a gente não poderia continuar nosso bate-papo sem falar do nosso ciclo da assistência farmacêutica. E aí aqui eu acredito que a gente vai falar um pouquinho, porque o ciclo parece que nós ainda estamos em condução desse ciclo. Quando eu estive à frente da assistência farmacêutica lá atrás, aí vou iniciar e aí depois a gente vai passando para nossas fases do ciclo. O ciclo da assistência farmacêutica, ele inicia justamente quando a gente padroniza, quando a gente seleciona o medicamento. E quando selecionávamos os medicamentos lá atrás, não vou falar os anos, que daqui a pouco aí me entrega mais ainda. Nós tínhamos que selecionar esses medicamentos de acordo com a tipificação de cada unidade hospitalar. E esse foi o início de tudo. O início da assistência farmacêutica, o início dessa política, era uma comissão de farmácia terapêutica realizando esse elenco de medicamentos, hoje amplamente utilizado, já se passou por outras revisões, mas esse início ele teve um pontapé ainda, acho que em 2007, 2006, com a questão da padronização de medicamentos por unidades hospitalares. E aí, depois disso, se seguiu, aí eu acredito que ainda na época, quando eu ainda saí para assumir essa questão do acesso ao medicamento, mas por vias judiciais, foi quando, na época, o Dr. Felipe me sucedeu. E aí teve outras dificuldades. A minha maior, já iniciei falando que foi a questão de fazer valer o ciclo da assistência farmacêutica e padronizar em todas as unidades hospitalares. E aí, quando o doutor Felipe entrou, já foi a questão das questões das aquisições. É o seguinte. E aí, como é que foi? Você acha que cada um podia falar suas grandes dificuldades em implantar a assistência farmacêutica? Porque ela nunca deixou de ser inovada, implantada e reestruturada, né? Bom, tudo tem que partir do início. Para você chegar no 100º passo, você deu o primeiro. Então, basicamente, você foi a pioneira, foi você quem construiu esse cajado, Eita, deu um trabalhinho, né? Mas vocês depois melhoraram. levantou esse cajado. Então, você juntou alguns farmacêuticos, fez uma CFT, padronizou um elenco inicial, que foi o ponto de partida É o início da do assistência padrão de farmacêutica. medicamentos do Estado. Mas falar só sobre isso é muito pouco. Você iniciou a estrutura da assistência farmacêutica. A Constituição Federal, ela
prevê que a saúde ela é um direito do cidadão e um dever do Estado. Sim. Lá ela disse, em 88, que uma lei posterior iria regular. Nós viemos depois com a lei do SUS. Na legislação federal, existem os eixos de atuação. E um dos eixos é o eixo da assistência farmacêutica. Muito bem delineado, né? Não é assim? Exatamente assim. E, falando em matéria de assistência farmacêutica, nós temos todo o escalonamento das obrigações referente a medicamentos dos entes federativos, da União, dos estados e dos municípios. Existem os componentes, e esse pontapé inicial, essa estrutura foi dada por você. Eu vi isso, eu cheguei nesse momento, Então, o Felipe estava comigo mesmo. onde você já tinha iniciado, estava dando os primeiros passos. A gente já estava naquela fase da questão dos processos licitatórios, que antes as aquisições não eram tão organizadas quanto. Todo aluno de farmácia que estiver assistindo esse podcast, profissional de saúde, vai lembrar que nos primeiros meses do curso de farmácia, você lembra que os almoxarifados deixaram de existir porque o medicamento era lá no almoxarifado, junto com aquela ideia do senhorzinho de óculos num lugar escuro, e o medicamento era misturado com tudo. Não é isso que você falava? Que depois a gente passou a ter os CAFs, que são centros de abastecimento farmacêutico, locais específicos. Bom, você fez isso. A SEMI era SEMI, o nome dele era SEMI. Não é isso? Central de Medicamentos, não era isso? Então, a assistência Até hoje farmacêutica, tem gente que fala semi. assistência farmacêutica, ela foi criada, inclusive, fisicamente no local da SEMI, que entra nisso que você acabou de falar, meu amigo. E que é difícil tirar. Continua as pessoas chamando aquilo ali de SEMI, encarando a assistência farmacêutica como apenas um almoxarifado. Um Muito bem. depósito. Você passou por inúmeras dificuldades, montou os processos licitatórios, deixou isso tudo rodando, e aí nós estamos falando de 12 anos que você passou à frente do Departamento de Assistência Farmacêutica do Estado. E os problemas, eles continuam na vida da gente, na vida pessoal, na vida particular, na vida profissional, e no DAF também são assim. As dificuldades pessoais, particulares, familiares e profissionais existem. A CESACRE tem as dificuldades dela, o setor financeiro da CESACRE, as dificuldades dela, as diretorias da CESACRE, as dificuldades dela, e o Departamento de Assistência Farmacêutica, as dificuldades dele. E qual foi o seu maior? Bom, Rossana, há um problema que ainda existe, que é a grande quantidade de itens desertos e fracassados. Quando você tem um padrão de medicamentos, eu vou chutar que o padrão do estado do Acre tem 600 e poucos itens. O ideal, no mundo ideal de Bob, é que ao final do processo licitatório nós tenhamos 600 e poucos itens homologados e contratados. Porque na administração pública, como é do conhecimento de todos, para que eu possa entregar o medicamento na ponta, ele precisa ter sido comprado pelo Estado, obviamente. E a compra dos entes estaduais, municipais e da União, ela só deve se dar por processos de aquisições previstos na lei de licitações, que até teve uma alteração recente. Perfeito. Não é ir na farmácia e comprar. É 14133. E esse processo, ele é um processo que ele tem fases, ele tem ritos e tem obrigações do Estado e das empresas, dos fornecedores. Em virtude disso, nós temos uma quantidade de itens prejudicados bastante considerável. Já tinha no teu tempo, tinha no meu tempo, continua tendo hoje.
por motivos diversos. Eu sempre falei que a falta de medicamentos em qualquer estado, ela é uma conversa como uma estrela de várias pontas, porque ela possui diversas saídas e diversos motivos. Não está faltando medicamento porque o Estado não quis comprar. Não está faltando medicamento porque o Estado não tem dinheiro para comprar. Não é isso. Não é uma ingerência. Não é uma ingerência. Falta medicamento, alguns medicamentos, por vários motivos. Primeiro deles, o item foi deserto, não apareceu nenhum fornecedor na plataforma para É vender. importante explicar a questão Como do é que deserto. o Estado vai entregar um medicamento Como é que que ele colocou na plataforma para comprar, passou tantos meses e não aparece um fornecedor para vender? Não tem como desenhar um medicamento e entregar o medicamento para o paciente. E O por Estado vários não pode motivos. fazer Esse é um motivo. Aí tem os itens que são fracassados. E aí fracassa por preço, que o Estado tem a obrigação de comprar abaixo de um determinado índice. O medicamento perdeu registro, só pode comprar se tiver com registro, etc. São vários motivos. Então, assim, quando eu assumi, eu tive um problema muito grande de falta de estoque. Eu assumi com falta de estoque. Essa foi a minha Inclusive realidade. antibiótico. Isso, muitos Foi a antibióticos. bucha que eu deixei para Isso. você. E itens Né? de UTI. É. Itens de UTI. Então, assim, a gente teve que correr. Aí não tinha um sistema totalmente informatizado ainda, o sistema SEI, igual é agora. Então, lembra que nós analisávamos os processos físicos lá na licitação? Ali, ó, Pois é, então isso gerava, além do processo ordinário licitatório, redição 1, redição 2, redição 10. Então, ficou difícil. Moroso, né? Mudou Moroso. muito E ficou isso, né? difícil de eu ter condições de saber onde que os itens estavam homologados. Então, eu fiz um saneamento processual. Estou contando um pouquinho do meu começo lá, tá? Como chefe. Trouxe tudo para uma mesa desse tamanho, assim, bem parecido com essa. Os processos bem altos, assim, vários processos, para a gente enxugar aquilo, a gente sanear. A gente deixar aquilo mais limpo, mais clean, para a gente observar e ver onde é que estavam os medicamentos, em quais contratos, com quais saldos, com quais preços. Pronto, foi um processo inicial. E depois reencaminhar para a licitação e correr com esse processo, para esse processo efetivamente homologar a maioria dos itens para poder ofertar para a população. O número de itens que seja fracassado deserto, porque a gente Isso. sanar isso foi já- longe, não foi, Priscila? Acho que até na gestão da Priscila a gente tinha, e até do Marcelo, essa mesma dificuldade. Pois é. Naquela oportunidade, você vai lembrar que os gases medicinais entraram para o eixo da assistência farmacêutica. Sim, é importante dizer que na resolução dos gases, em específico o oxigênio em si, ele é considerado medicamento. Pronto. Então, eu tive também essa missão de preparar os processos licitatórios do zero de gases medicinais. Eu preciso registrar que em algumas unidades, e sendo bem específico o ERB, nós tínhamos um sistema de abastecimento por tanque de criogenia, porque a informação que eu tenho para dar aqui é a seguinte: nós temos 3 formas de abastecer as unidades com gases medicinais com oxigênio: tanque de criogenia, usina de PSA e cilindros. Então, nós tínhamos o tanque de criogenia no ERB e nós tínhamos outras unidades com cilindros. E todos esses gases, eles vinham de Porto Velho. Vinha um caminhão, como um caminhão-pipa, com esse oxigênio líquido. Chegava aqui no ERB, colocava em um depósito e isso era transformado em oxigênio, né? Canalizado. E canalizado para o paciente. Ocorre que também, se vocês lembram, em 2015 teve uma cheia no Rio Madeira que deixou o estado do Acre isolado. Certo? Era no momento em que eu estava elaborando esses processos. E essa cheia do Rio Madeira, ela foi o fator determinante para eu acelerar os processos. Para eu colocar a modalidade de tanque de criogenia, de usinas de PSA para as unidades. Porque a usina de PSA, ela fabrica
o oxigênio da unidade. Então, a gente fica independente. Isso Só que não são todas as unidades que tem porte A para isso. necessidade também. Mas para aquelas maiores, isso aconteceu. E o Herb foi uma delas. Então, hoje, a gente tem uma Foi usina de uma PSA. devoradora. Não foi fácil, mas a gente conseguiu licitar, instalar uma usina de PSA. E hoje o estado do Acre é a maior unidade do estado de atendimento de pacientes, que atende pacientes de todos os municípios. A referência no estado, ela é independente relativamente aos gases medicinais. Ela produz o oxigênio dela. Então, isso é um ganho muito grande para o estado. E isso impactou, né, Felipe, na tua história? Impactou. Deixou um legado É, importante a nossa profissão farmacêutica, nós temos que aprender que o farmacêutico trabalha nos bastidores. Não é porque você não está na mídia, nos podcasts da vida, Mas o podcast nas ele veio entrevistas, para para colocar para fora aquilo que estava Olha, de várias pessoas nas sombras, né? Vamos dizer assim, isso né? que assistem o podcast, já aproveitando aí essa deixa, doutor Felipe, muitos que até que não são farmacêuticos, mas que seguem a gente e que acham muito interessante o que os profissionais falam, é justamente isso, de saber que existe esse profissional que está fazendo acontecer lá atrás, nos Sim, bastidores. sim. Porque realizar um processo licitatório de uma usina e colocar lá, você está vendo? Não. A sociedade vê? Não. Não. Mas nós Mas estamos contribuindo. teve um farmacêutico lá, uma equipe de farmacêuticos que fez isso daí. Então eu passei por isso, eu achei que foi bem legal, é um negócio que eu olho, toda vez que eu passo lá no pronto-socorro, que eu olho, eu digo, Deixei uma pontinha, a gente contribui de alguma de forma, alguma forma, né? para a sociedade. E aí, depois, eu saí da situação de chefe da assistência farmacêutica também a pedido, porque tinha um outro projeto profissional, pessoal, e aí já não cabia mais dedicar aquele tempo, e se não fosse para dedicar como eu dedicava, não dava para ser, e aí vim a ser chefe do componente especializado. Depois houve o convite para eu estar na judicialização de medicamentos, é o setor que eu estou lá até agora e que também sou muito realizado, porque eu entendo que muitas pessoas têm uma sobrevida enorme em virtude do trabalho que eu faço, que você faz lá no NatJus, né? Que o nosso chefe aqui acaba dando todas as condições para que a gente faça. A Priscila, na época que passou lá, me ajudou demais, demais, demais. Eu tenho assim só agradecer a Priscila Então, porque aproveitar o momento, as agradecer agora a dificuldades, Priscila. as dificuldades foram imensas. Ela pegou um período de reforma lá no almoxarifado. O almoxarifado era assim, eu posso falar bem, bem feio. E aí, graças a Deus, na gestão dela, conseguimos assim, embora estivéssemos pulverizados, cada qual no setor emprestado, Eu lembro dessa né? Todos. E ela conseguia ir em todos e ter o DAF sempre, de graças a unir, Deus, né? A ele gente tem que teve unir. pessoas acolhedoras, né? Sim. Então, assim, a gente sempre se acolheu. E que é legal, assim, gente, que nós estamos, assim, falando em assistência, é que cada um que saiu aqui contribuiu com o outro. Sim. Não existe uma questão de sair aqui, deixei, eu não quero mais Ou de saber. competição também. Não. Nenhum ar de Não. competição. Acho que foi Eu uma nunca questão... senti isso. Colaboração de Ao ajudar. contrário, não é? Eu É. acho que cada um saiu Era para uma como missão assim, pessoal. Toma isso. esse Cuide, bebê. por favor. E E de aí? vez em quando, Dá uma olhadinha para né, saber. a gente vai lá. Vamos passar já agora a bola para a Priscila falar dessa dificuldade. Bom. A gente já viu que impactou na vida dele a questão do oxigênio, foi? Sim. Eu acho que assim como o Marcelo falou, o Felipe também falou, eu nunca consegui ser metade, né? Então, Meu Deus, talvez a Priscila avançou tanto. Talvez por isso tenha tido um impacto muito grande assim na minha vida. Eu sempre chegava 7 horas. Eu não tinha hora para sair. Eu nunca atrasei. Eu nunca deixei de ir porque eu nunca usei o carro do departamento.
Eu nunca, pelo contrário, ali dentro era a minha segunda casa, entendeu? Eu cuidava como se fosse a minha casa. E óbvio que a minha gestão foi marcada por diversas dificuldades, mas eu acredito que Qual que te impactou? a maior delas foi a falta de dipirona. É, Pandemia, né? nós estávamos saindo, É. saindo não, nós estávamos a plena pandemia ainda, porque em 2022 foi acho que a terceira onda, inclusive foi quando eu peguei, eu não tinha pego o Na Covid primeira, antes né? disso, graças a Deus já vacinada, né? E nessa terceira onda, nós também temos que colocar as doenças respiratórias, né? São os períodos sazonais. E a dengue, né? Tu pegou uma São... alagação, né? Vamos chegar Calma. lá, não. Ai, Eu, ela pe- só eu foi peguei, eu sofrendo, peguei foi sofrendo. duas. Eu peguei Foi. duas. Eu peguei a do começo e a do final do ano, né? Em plena Copa do Mundo, gente. Eu tava tirando os medicamentos porque deu um dilúvio e eu precisava salvar os medicamentos que a gente não estava ainda com Com o grandes faltas almoxarifado, ainda. com o almoxarifado completamente reformado. Então, alguns medicamentos ainda estavam em outros locais que tinham o perigo de alagar. E naquele momento, todo mundo assistindo o jogo do Brasil, eu estava desesperada, ligando: socorro, vem me ajudar, traz um caminhão, eu preciso salvar esse medicamento e a equipe inteira. Que senão vai. É isso que eu sempre falo para todo mundo, né? O DAF é uma família. Ninguém ali abandona, ninguém solta a mão. Felipe é da judicial, né? Ele tem ali os processos dele. Felipe, eu liguei. Felipe, volta, pelo amor de Deus. Tá E Felipe chovendo tava muito, lá. vai alagar. Felipe voltou correndo. Os meninos do almoxarifado estão no meu coração, estarão para sempre. Porque me ajudaram Isso, muito, mesmo. muito. Na verdade, eu não posso esquecer de ninguém, porque todos me ajudaram muito. Marcelo tava lá, o John, entendeu? Todo mundo lá molhado, pegando chuva pra gente conseguir, né, salvar aqueles medicamentos que Gente, salvam até a vidas. Priscila, viu? Eu Eu vi também. a Priscila na Eu água. arregacei minha calça aqui, ó. Vamos pra água e o desespero, eu toda molhada. A Sara, a Sara comigo. Uhum. E todo braço era ajuda, entendeu? É carregar caixa no outro dia, e no outro dia eu tava lá ainda. Então, assim, a dificuldade da alagação foi uma grande dificuldade, foi Isso um impactou, né, grande Priscila, na obstáculo. tua gestão mesmo. E a da dipirona, porque era algo que fugia do É, até nosso porque quando fala controle. assim de pirona, é um insumo tão Ah, básico e faltou, não é assim que a gente escuta? E a dificuldade? então, a falta da dipirona foi no Brasil inteiro, em alguns países, acho que em todos os países, né? Devido, não era nem Falta do pela princípio ativo. fórmula, não era pela falta do princípio ativo, era do frasco, Era não, grande demanda. desculpa, gente, tô confundindo, tá? A falta do frasco foi a falta do soro. Gente, eu tô falando que eu passei por É muitas assim mesmo, lutas, foram. muitas lutas. Antes da pandemia ainda, né, Pri? E Tanto é isso, que nesse Entendeu? momento criaram o paracetamol injetável. Não exatamente, que a foi isso? gente prontamente A correu para bolsa. fazer A As a bolsa. bolsas. aquisição e conseguimos contornar toda a Foi o que situação. supriu para o Foi o momento, que né? supriu. Graças a Deus, né? E a gente pensa assim, são alternativas terapêuticas Terapêuticas. e, Sim, e que sim. foram bem Foi, organizadas pela e foi assistência nessa hora farmacêutica. que a questão da equipe multidisciplinar, o farmacêutico, orientando os médicos profissionais a fazer as Exatamente. substituições pontuais necessárias, que até hoje a gente faz, né, com a ajuda, né? Porque, e lembrando também que a princípio não foi tão bem aceito, Sim, né? Nós precisamos insistir, mostrar, conversar, para que eles realmente começassem a prescrever para aquele momento de O dificuldade. paracetamol. O isso. paracetamol E eles injetável. entenderem também que não era um problema do estado do Acre, Do Exatamente. Brasil, é do do mundo. Brasil, era do mundo. Então, a grande dificuldade foi fazer com que a população entendesse que não era falta de gestão,
Não era a Mas a falta. comunicação com os profissionais foi tranquilo. Foi. Eles entendiam. Então, assim, se eu parar pra falar, se eu parar pra lembrar, vai ter Passaria por tanta coisa. tudo de novo? Ah, eu passaria. Gente, eu passaria. Quando eu saí em 2024, eu saí literalmente da assistência, né? Para outros projetos também, para concurso e tudo. Eu passei um mês, assim, desnorteada, porque eu dormia e acordava pensando na minha rotina dentro da assistência. Processo de. Como é que é? Abstinência. Eu Abstinência. passei Passei por eu isso passei por também, viu? abstinência. Eu Tinha Você passei. vem no 220 É. até você, Isso, né? Não, até. posso dizer que eu Mas é também, complicado. na época, eu até ligava, às vezes o Felipe falava, mas vem pra cá e tal. Não, eu não posso, porque eu tenho que deixar as coisas caminharem, porque se você Uhum. estiver perto, Não, você quer falar, é, né? Verdade. e até curioso, né? Porque nunca deixaram de me procurar. Então, Até hoje, né? aí, até hoje eu recebo essa, doutora, hoje eu recebi uma mensagem, doutora, você ainda tá na assistência farmacêutica? Tô precisando saber se tá tendo tal medicamento. Aí eu E não, você vira uma não, referência. isso, mas, É tão bom você ser e, referência. É. e assim, nesse início, na minha saída, eu os meus colegas me ligavam, me mandavam mensagem, Dona Rose, o seu Cid, os meninos da almoxarifada, ai, vem aqui tomar Dona café, Fátima, ai, vamos, linda. vamos fazer um Todo lanche, mundo vem com aqui, tá todo saudade. mundo com saudade. Até as meninas da limpeza me mandavam mensagem, vem tomar um café com a gente, não sei o quê. E eu tentava não ir, porque eu sabia que quando eu chegasse lá, eu ia sentir muita falta. Era um pedaço de mim que tava Ai, eu ficando É. ali. entendo. Quando eu saí era do mesmo jeito. E, e É eu desse jeito. diminuí as minhas idas lá, porque todas as vezes é uma saudade que aperta, né? É É uma lembrar de vontade tudo de que a fazer gente mais alguma viveu. coisa, né? Isso, com certeza. E eu acho que eu já falei pro Felipe, mas eu falo pra Sara, que é outra farmacêutica, nossa amiga, e eu falo, cara, eu vou voltar um dia. Eu tenho certeza que eu vou voltar. É porque Não eu também. hoje, não amanhã, mas um dia eu vou voltar. E eu queria só deixar, Registrar. esclarecer e registrar. Quando eu disse lá no começo que eu tive medo, né, por não ter experiência, não me sentir preparada, porque eu era recém-formada, não tinha experiência. Gente, vai com medo, porque Olha aí, fica a dica. eu entendi ali que o farmacêutico ele tem que ser forjado no fogo. É a experiência Exatamente. que traz isso, é a vivência que traz a experiência pra gente. Não foi dentro da faculdade que eu aprendi a ser farmacêutica. Não. Eu aprendi a ser farmacêutica dentro do meu trabalho, dentro da assistência farmacêutica, convivendo com os problemas, conversando com os pacientes, lendo para entender o que aquele medicamento faria de diferente na vida daquele paciente. E eu percebi a importância do farmacêutico ali. Porque antes disso era só uma faculdade, eu tinha passado por estágios, eu tinha visto um pouco, mas é isso aqui da realidade. Quando você vê que a sua profissão faz diferença na vida do paciente, e é por isso que eu amo o SUS. Eu amo o SUS. Eu amei trabalhar no SUS. Nossa, ele é encantador. Porque, gente, faz muita diferença. É. Muita Para diferença. muita gente. Para muita gente, em muitos âmbitos, em pessoas que sofrem com várias doenças. Então, eu já rodei uma parte do mundo e eu posso afirmar, como o SUS, não Não tem. tem. Gente, não tem. Nós temos um tesouro chamado SUS. E a assistência farmacêutica, que é um pilar da saúde, me traz muito orgulho ter trabalhado e ter aprendido um pouco, gente, porque É eu ainda não encantador. aprendi tudo. Mesmo com tudo que eu passei, eu tenho certeza que ainda falta
aprender Sim. muita coisa. Os meus colegas, Aprendemos todo dia, né? todos os dias eu aprendi um pouco com o Felipe, aprendi com o Marcelo. A gente não teve tanto tempo, porque quando o Marcelo veio, eu fui para o almoxarifado, então a gente ficou, né? Pouco tempo. Uhum. Mas a gente também Sim. compartilhou muita coisa, né? Foram tantos problemas, tantas Viu? coisas, mas ali a gente aprende com todo mundo, todos os dias. E é isso. Grande Fora, dificuldade. eu acho que deu para perceber que as dificuldades ficaram pequenas Gente, perante a ela só felicidade. citou aquilo que impactou mais, mas tem É. mais coisa aí. Aí eu queria também aproveitar, queria não, eu quero, já deixar registrado assim. Lá atrás, quando a Priscila entrou e o Felipe já fazia uma propaganda não, ela, não sei o que tem que ser ela tem um Porque ele já tinha perfil, me ele conhecido já lá conhecia. Creme. no E creme. eu falava assim, e a gente tem aquela história, né, novinha, eu falei, vai aprender na Na porrada. na porrada mesmo, né? Uhum. Sem dó nem E piedade. quando ela recebeu o convite da gestão, que eu estive lá, e o pessoal, olha, você não tá entrando, então dá uma ajuda e tal. E aqui eu posso falar, já falei isso para ela, mas aqui deixo registrado que, Priscila, você foi aquela gestão assim, a grata surpresa, porque tinha um pouco isso, e tem, de quando a pessoa entra nova, e você falou muito bem naquela história, vai com medo mesmo. E o Felipe falou de perfil, o Marcelo também, e a gente percebia assim, falava assim, será, o pessoal apostava muito, será que a Priscila aguenta, né? A bonequinha toda lá, Uhum. não sei o quê. E a Priscila foi aquela grata surpresa assim, ela se jogou, ela se comprometeu com o sistema. E isso é o que o SUS, tudo que a gente lê do SUS quer. Ele quer Ele precisa. profissionais que precisem, assim, a gente tem aquela velha forma antiga de olharem como profissionais de serviço público como aquelas pessoas encostadas, Uhum, né? sim. E Exatamente. que eu acho que, assim, cada um quando entra, e principalmente novos, assim, que se dedicam, que vai, imagine, no meio de uma alagação, tentando salvar o que é um patrimônio público. Público. E dentro da assistência, assim, a gente vê um pouquinho isso, de fazer o SUS estar ali se apresentando para a gente podendo contribuir um pouquinho mais. E a Se, Priscila foi essa grata se surpresa. vocês me E aí já deixa permitem, assim, Priscila, muito obrigado, porque ela deixou, e aí o pessoal falava assim, você não vai para lá? Aí, você não vai lá ajudar? E sempre colocando, né, a Rosana é sempre responsável por todos, viu, gente? É assim, você não é que foi lá, que a Rosana quer Mas voltar para assistência. Aí eu falava assim, mas eu sou da assistência farmacêutica. Sempre serei, porque como eu falo para vocês, uma vez que a gente nunca deixa. E se a Sim. gente tiver que contribuir de novo, a gente vai contribuir como nós estamos fazendo agora. Então aqui já deixo registrado, Priscila, você foi ímpar nas suas decisões, nos seus encaminhamentos, e ela nunca recuou. Muito eu queria obrigada. pegar E um não, gancho aí da tua fala e antes de passar para a dificuldade do se Marcelo. vocês me permitem, é o seguinte, existem duas formas de você encarar a vida, em tudo, pessoalmente e profissionalmente, que é encarar sob o prisma positivo ou sob o prisma negativo. Muito bem. Então, fazendo uma analogia, você pode enxergar o copo de água e dizer, não, esse copo está meio vazio. Ou dizer, não, esse copo está meio cheio. Então, assim, costuma-se falar no SUS que o SUS é muito problemático, que não dá, que não sai isso, que não sai aqui, que não sai aquilo, que demora. Mas se você pegar o universo de pacientes atendidos pelo SUS, talvez você mude de ideia, mude de opinião. Porque a quantidade, o universo de pessoas que são salvas todos os dias nas unidades, que possuem tratamentos no Hospital do Câncer todos os dias, que têm a sobrevida de, de um segundo que seja, porque aquele é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um parente, que se ele tiver a sobrevida de um dia, de um minuto, já valeu a pena. Então, Com assim, certeza. esse universo ele é muito maior do que aquilo que não dá certo, né? E fazer parte dessa máquina é bem gratificante, assim, né? A
A gente deita a cabeça no travesseiro e diz, não, eu contribuo para a saúde desse estado. Isso é muito legal, muito Perfeito, bonito. bem colocado. E aí a grande dificuldade agora, assim, como o Cajado Atual, né? está, né, o atual, Então, ele já vai falar da Até eu quero dificuldade. saber, que eu tô por fora. só dizer para Priscila que quando ela falou do medo, é normal. Eu não vou mentir que eu também, quando eu recebi o convite, eu pensei Em dizer não. em dizer não. Mas como eu sou movido a desafios, né, eu fui. Mas eu não vou mentir, eu cheguei no... A gente tinha noção de como funcionava, né? Eu estou no serviço público há algum tempo, como funciona, né, as aquisições públicas, enfim. Mas uma coisa é você olhar de fora e depois olhar de dentro. Você A viver minha aquilo, né? visão dentro da assistência, do SUS, É, de como é muito funciona, de diferente. como é a dificuldade para um medicamento chegar lá em Santa Rosa do Purus, minha Jordão, vida, meu pensamento Marechal mudou Thaumaturgo. completamente, entendeu? De só ser aquela pessoa que está lá criticando, né? Sim. É algo gratificante que o Felipe falou aí da trajetória dele, que era tudo ainda na época do papel. Hoje a gente avançou um pouco, né? A gente tem um sistema, mas a gente precisa avançar um pouco ainda e a gente sabe que a nossa gestão está trabalhando para melhorar esses processos. Mas ainda demora. Demora a gente, quando eu assumi no começo de 2023, ainda peguei o último ano da Lei 866, aí teve a mudança, a nova Lei de Licitações e Compras Públicas, né, a 14133, que teve muitos avanços, né, Uhum. para as aquisições, para melhorar tanto para o governo como para as Mas empresas. continua, o Continua. fracassado e deserto. Continua, A porque é algo, dificuldade porque lá, ó, o medicamento vai faltar, é algo intrínseco, vai faltar. Que nem o Felipe falou, a gente tem quase 700 medicamentos. Hoje eu estava numa pequena reunião na CESAC e a gente tem em torno de, pontualmente, 114 medicamentos sem contrato no estado, no universo de quase 700. Entendeu? E a gente trabalha todo dia para diminuir esse quantitativo, essa falta. é diminuir. A Aí gente tem, sanar é complicado exatamente, falar em sanar. Tá ótimo aí a quando... gente tem os Não é? universos Não dos, chegamos mais. dos desertos, como o Felipe falou, né? Tá ótimo quando eu era gerente, eram 196 a lista. Então já diminuiu Entendeu? bastante. E assim, e hoje ainda, a gente ainda tem ainda muitos resquícios da pandemia ainda. Hoje o mundo ainda não está 100% com relação à matéria-prima, à fabricação, né? Tem muito medicamento que ainda tá escasso, né? E dos desertos, né? O que é um medicamento deserto? É quando não teve uma proposta, né? Não tem um fabricante, uma empresa não apresentou. 15% dos itens estão Quer projetados. queira porque o medicamento foi 15%. descontinuado, quer queira porque ele está em falta, quer queira porque o laboratório é detentor da patente única, ele não quer participar. Sim. Isso acontece muito Acontece Você tem com que implorar. isso acontece muito com os medicamentos oncológicos. Sim. Isso para São doenças raras, né? Lembrando que a gente entrou, acho que foi na época ainda da Priscila que começou a ter esse debate das doenças raras, que são Foi. medicamentos Sim. caríssimos. medicamentos caros, que a patente não caiu, só tem um laboratório. A gente tem a questão geográfica do estado do Acre, Quantitativos que não são entendeu? atrativos, né? Os laboratórios, a gente não sei o que, uma gota no oceano, o estado do Acre, para um laboratório, Sim. né, mundial. Não vem, não tem interesse, o medicamento fica. Eu tenho um medicamento que eu estou com 3 processos seguidos no oncológico e não aparece. Não aparece. A empresa é só ela que fabrica e ela não tem interesse. A gente tem que conversar com o laboratório, explicar, tentar Também tem nosso sensibilizar para eles Sim. pegarem e vir participar. Porque aqui nós também somos Brasil, a gente também tem nossos pacientes que necessitam desses itens, né? Aí tem os medicamentos fracassados, que nem o Felipe falou, que são por vários motivos. Preço, desinteresse, às vezes a empresa ganha, mas lá na frente pede desistência porque não vai segurar o preço. A gente tem vários entraves para a gente conseguir chegar ao medicamento em si. Não quer dizer que o medicamento foi adjudicado ali, deu ok, até ele chegar na prateleira da unidade, Demora. não quer dizer que o medicamento foi adjudicado. É as dificuldades que você tem na logística também. Exatamente. Aí a empresa assina o contrato, aí às vezes ela assinou o contrato, na semana seguinte ela pede reequilíbrio de preço. Tem tanta dificuldade até o medicamento chegar, como a gente às vezes vive, a gente Essa responde foi o que muito você entendeu ser a maior dificuldade, maior Marcelo, na tua dificuldade. gestão? Exatamente. Por quê? A gente tem que ter, hoje eu tenho na figura do síndico,
a Priscila falou, relações públicas. Eu posso dizer que eu tenho esse... Ele é Ai, ele era da minha maravilhoso. época também. Olha, Gente, o Cid foi da minha época, tá? olha, Eu posso emprestei fazer. pra vocês, Eu pra cada posso gestão. ser metida? O Cid foi o seguinte, na minha gestão, a gente precisava muito de alguém que cuidasse dessa questão. De ligar para as empresas, de conversar, de sensibilizar. E aí, o Felipe, me ajuda, cara. Quem que a gente consegue puxar para assistência? Aí ele disse, Priscila, tem uma pessoa. Só ela. Se tu conseguir, tu vai tirar um peso das tuas costas. Aí eu, quem é? Ele disse, rapaz, ele trabalhou aqui com a gente e tal. Ele é o cara. Eu disse, quem que é? Me dê o nome. Gente, Onde ele esse o Cid vai ter trabalha? que assistir esse podcast. E aí, ele ligou. Seu Cid estava trabalhando numa empresa. E falei essas Muito, palavras. muito bem, obrigada. Ele estava trabalhando muito bem, obrigada. Diga aí o que você falou para ele. Peguei meu telefone, autorizado por ela. Peguei, falei, Cid, bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor, tudo bom? Quanto tempo aquele jeito dele? Cid, tá me ouvindo? Tô. É o seguinte, o estado do Acre está precisando de você. O povo está precisando de você. Os mais pobres, os mais necessitados estão precisando de você. Mas o que é isso, doutor? É isso que eu acabei de lhe falar. Nós estamos com a chefe nova aqui, doutora Priscila. Eu estou com essa dificuldade. Porque mesmo que eu não seja chefe, que não esteja lá, eu digo, porque eu já entro logo. Eu Tem que sinto a resolver. mesma coisa. Entendeu? É um Gente, time. assim, só para esclarecer, vocês poderiam falar, mas isso o farmacêutico não poderia fazer? Não. Nós precisamos ser mais assistenciais. Tem reuniões, tem as unidades hospitalares que a gente precisa dar atenção e tal. E essa questão puramente Mais administrativa, burocrática, que é esse diálogo que Com a o Marcelo empresa. falou muito bem com as empresas, cobrar, que está no prazo de entregas e tal, a gente precisa de uma pessoa muito Descentralizar. assim. É. E essa pessoa, assim, que eu já mando um grande abraço, assim, que foi da minha. Agora imagina, né? Vamos falar da idade do Cid, mas ele foi da minha época, fazia exatamente esse trabalho. Aí passei o Cid, olha, passei minha Felipe. equipe pro Felipe passou E o Felipe pros perdeu. demais. Aí Felipe, eu não, tu chorei. perdeu Não é que eu ele. perdi. Depois que eu saí, ele ficou um tempão lá. Eu fui chefe em 2015. Eu não sei por que verdade. ele Aí depois saiu. disso ele saiu. Porque eu, entendeu? Saiu. Enfim, aí, Menina, beleza. Aí o Cid falou porque assim, essa história é curiosa. Felipe, então tá, então é o seguinte, desse jeito. Então tá, conversa com a chefe para ela ver a parte da burocracia, que se ela conseguir, eu retorno com o maior prazer. Se for para o bem de todos, E a Priscila, eu volto. e a Também assim, Priscila, e Cid. aí eu falo, volto lá só para te entregar novamente aqui, minha irmã, que o farmacêutico, para ser chefe do DAF, tem que ter perfil, porque é o seguinte, o farmacêutico, ele, sobretudo, ele é um gestor. Ele é um grande gestor. E em determinadas posições de... Olha, assistência farmacêutica é um assunto de Estado. Não é um assunto para ser conversado em qualquer mesa de bar. Você conversa as coisas informais, mas existem informações muito importantes, cruciais e nevrálgicas que precisam ser tratadas ali dentro. Decisões seríssimas. Então, sobretudo, nós somos gestores. E como bom gestor, você precisa saber identificar pessoas, saber identificar qualidades, identificar profissionais, compor a equipe multidisciplinar e ter um ela bom diálogo, ter um bom um trato, bom trato com né, todos. uma facilidade de trâmite e de trânsito. Então, a Priscila, graças a Deus, nunca me decepcionou. Eu nunca errei com a Priscila. Desde do dia que eu vi ela trabalhando lá no Creme e que disse a você que, olha, a pessoa para entrar na assistência farmacêutica é aquela moça. Eu não era amigo da Priscila. Não conhecia, nunca tinha nem visto a Priscila na minha vida. Mas eu falei, é aquela moça. Tá bom. Aí a Priscila, com toda a grandeza dela, conseguiu trazer o Cid. E o Cid? Não, e olha só. É porque ele esqueceu a curiosidade.
O Cid trabalhava numa empresa. Eu sabia, eu não queria falar, eu quero que você Não, fale. mas eu não vou falar o nome. Eu não vou falar o nome. E aí eu disse, eu falando com ele no telefone, olha, Cid, tudo bem? A gente não se conhecia pessoalmente. Falei, olha, tudo bem? Aí ele, olha, dona Priscila, mas tem um problema. Eu tô trabalhando numa empresa e assim, eu não quero pedir demissão, porque senão eu vou perder meus direitos. A senhora conhece o dono? A senhora conhece o chefe? Aí Que eu o falei, chefe me dá me dê o nome que eu converso com ele. Eu digo que é que é uma uma situação, urgência. é uma situação que, né, envolve o Estado. Nada é por acaso. A gente precisa. E E aí? aí eu conhecia o dono da empresa e eu liguei pra ele. Eu falei, pelo amor de Deus, meu amigo, dê as contas do homem, dê todos os Tu direitos conseguiu dele. falar com o dono. Consegui. Não vou nem perguntar. É porque era o meu marido. Olha aí. Então, tu sabe por que tu tem o Cid hoje Porque era o contigo, meu né? marido. Não, e aí, olha só, fato Não, curioso. gente, assim, ela não quer contar, que ela falou assim, se tu não Não, demitir ele hoje, não, eu falei assim, hoje, não. hoje tu vai dormir na sala. Vou contar. Eu falei assim, eu liguei e disse, amor, deixa eu te falar. Eu tô precisando muito, muito de uma pessoa. Muito. E eu descobri que essa pessoa trabalha lá na Tu não empresa. sabia, porque ele Não tava com sabia, a tua na não empresa. sabia. Aí ele falou assim, Olha, peraí, deixa esses eu... podcasts tem uma... Aí ele falou assim, peraí, deixa eu ver aqui quem é essa pessoa. Aí ele ligou, aí todo mundo, nossa, ele é um excelente profissional, um cara nota 10. Aí ele me ligou de volta. Tu vai querer levar um cara bom? Sério? Eu falei, Faz por parte, favor, faz parte. É o por bom que eu favor, quero. me É o ajuda, bom me que eu quero. ajuda. E aí ele Ah, então a E gente aí, tá, Contratação de a peso. fez gente tá questão. devendo essa pro Edson, Pro olha. Ellison. Brigadão, Edson. Valeu, Vai, Ellison. Felipe. Então, Ô, voltando, Marcelo, já tô no... a gente tem todos esses problemas do processo licitatório, né? Sim. Que quando uma empresa ganha, a gente tem o nosso, né, CID, como eu falei, que é o nosso Relações Públicas, que faz essa ponte com as empresas, sensibiliza, fala, Conhece o Brasil rastreia, inteiro. conhece Conhece. todo mundo com aquele jeito peculiar que ele tem, que ele é um Sim. lorde, É dele, Ele é um né? dele, gentleman. entendeu? Ele ajuda muito. Ajuda muito. Hoje, tu pergunta qual a maior dificuldade que eu tenho hoje no DAF é o processo em si de compra de licitação, que é um processo moroso, porque ele tem os ritos, né? E agora com a nova lei ficou mais Melhor? transparente, ficou mais melhor, transparente. só que ele requer mais etapas, né? Mais etapas de controle. E aí requer mais Requer mais atenção. atenção. Aí foi quando teve essa mudança, né? Quando foi em abril de 2024, né? 23 eu peguei a lei antiga, aí começou a valer em finalzinho de 2023, o governador botou o decreto de regulamentação e implementação no estado, né? Porque alguns estados já tinham aderido, que é uma lei de 2021, né? Mas teve, né, um novo tempo para os estados e municípios se readequarem, né? Se preparar, porque assim, não é todo mundo que tem perfil para trabalhar com licitações, né? Tem que querer, tem que gostar, aproveitar. E agora você tá... Tem que Não, e entender. muita coisa na 866 já estava. Já Eu estava. acredito que só agora não- só não- agora é ele se obrigado. tornou obrigatório. Alguns Eu termos, alguns entendi documentos, assim. entendeu? Algum entendimento. Assim, nosso estado, como o Brasil todo, é carente de pessoas que têm esse perfil, que queiram trabalhar com isso, entendeu? Sim. Porque você tem que entender do medicamento, você tem que entender um pouco do direito, você tem que ler, você tem que estudar. E na transição, demorou um tempo para a CESAI conseguir capacitar. Porque não é assim que você... Marcelo, Completa, né? identificamos o perfil Aí, do gestor que entende daquela... Que a gente Da precisava administração. sempre aquela parte assim de ter o nosso Técnico. colega John junto com a gestão. O Marcelo foi aquele técnico junto Conseguiu com o que absorver isso daí. A profissão. A parte técnica com a administrativa. aí então... Aí hoje... pesado, né? Foi pesado. Mas aí quando a gente teve aquele período ali do começo do ano, mas em abril de 2024, eu consegui disparar o nosso primeiro processo licitatório na nova lei, né? De aquisições. Foi essa primeira parte, esse primeiro foi complicado, né? Você tem que estudar muito, ver como é que os outros estados estavam fazendo para a gente trazer para nossa realidade, adequar. Hoje, graças a Deus, a gente tem nossos processos, né, da CESAI, que hoje são todos redondinhos, né? A gente virou até referência para outras secretarias, né? Sim, ele é um modelo. O nosso processo hoje, né? E assim, porque é moroso, é do processo, tem que ter, né? Começa na... Eu acho que até uma segurança para todos nós. Exatamente. Sim. Como é que acontece hoje? Às vezes eu tiro plantão na unidade,
à noite, alguns plantões, e eu tenho esse feedback da unidade, né? Eu consigo ter feedback da unidade como almoxarifado. Às vezes o profissional que está lá, ele fala, por que aqui não tem esse medicamento, não vem esse medicamento, por que esse medicamento não vem para cá? Questão do padrão. Eu digo, olha, vou te falar como que funciona. As unidades têm os seus PTA, né, que são os seus padrões, e todas as unidades encaminham para o DAF. A gente consolida, né? Não é o DAF que escolhe o medicamento que vai para a UPA, que vai para a maternidade. Sim. Então, são próprias unidades, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua tipificação, faz o seu levantamento de medicamento, manda para o DAF. O DAF, como central demandante, consolida, monta o processo. Vou falar rapidamente aqui como que funciona hoje. Consolida, faz toda, né, o que a nova lei precisa, né, ITP, DOD, estudo de habilidade, mapa de risco, e encaminha para a CESACRE, que passa por outro crivo, né, lá do setor de licitação, que tem meu amigo Raimundinho lá, que é Raimundinho, cara eu já fantástico, estava falando com ele. Competentíssimo. competentíssimo, que já, Já. enfim, tem o Jean do É Compras, outro. toda a equipe do Compras lá da CESACRE faz toda a pré-análise, vai para o jurídico, para depois ir para a CPL, e aí lá vai ter a fase, né, que é a fase externa, que vai ter os lances, né, que as empresas vão apresentar suas propostas. Terminando essa parte lá, eles devolvem para a gente. Aí entra a parte do farmacêutico para dar o parecer técnico. O que é o parecer técnico? Dizer que o medicamento A, É B a e C análise completa, né? está de acordo com o que foi comprado. A miligrama, a concentração, está de Normas acordo, as sanitárias. normas sanitárias, se a empresa está de acordo com todas as, né, a documentação, se o medicamento, o preço, né, a gente tem o índice da tabela CIMED, né, que é levado em conta para ver se está feita toda essa análise, né, técnica do medicamento, volta-se para a CPL, dizendo os itens que foram desertos, né, o parecer técnico, a CPL chama as empresas, algumas para renegociar preço, fechou-se o processo lá, vem-se para homologação do processo, né. Aí depois da homologação a gente faz os contratos para depois fazer a aquisição. Isso tudo gera em torno de 10 a 12 meses. Pode ser O mais, seu tá pode ser rápido. menos, O entendeu? nosso tá em torno de 1 ano e meio. É. Agora, Mas eu acho que até a é, contratação. mas eu acho que a partir de agora tende a melhorar, porque já passou esse 1 ano, né, da nova lei, né, a CESAC, né, os órgãos do Os Estado órgãos já de estão mais controle. preparados, estão mais experientes, né? E eu creio que agora está tudo mais tranquilo. A PGE também é uma parceira, né, com as orientações jurídicas para a gente poder avançar com o nosso processo, ela sabe muito bem. Já E é é uma isso com força relação ao processo. impressionante. A gente tem algumas outras questões, né, que a gente tem que melhorar, né? Hoje eu sempre que estou na CESAC, em reunião, eu gosto de falar muito da minha equipe, porque a Priscila, Felipe, você e eu, a gente não faz nada sozinho, a gente tem uma Nada. equipe. Hoje eu tenho plena convicção, se eu sair do DAF, o DAF, ele é um órgão vivo, ele consegue. Hoje cada um tem delimitado o que faz delineado, né? Desde do processo, né, da aquisição até a E receber, tem pessoal que armazenar, era da minha época, distribuir. outros que vocês já, no meio do caminho, já Sim, sim, sim. incorporaram a equipe, que hoje é uma equipe Tem pessoal lá com 20 anos. Agora vamos falar uma coisinha assim, não escutei nas falas de vocês, mas eu acho importantíssimo quando a gente fala em equipe, falar também dessa relação assistência farmacêutica com unidades hospitalares. Muito bem. Muito bem. Nós íamos chegar nesse ponto. Eu acho que eu- eu achei que vocês iam colocar assim a grande dificuldade. Por quê? Parte disso, acho que vai ser muito importante nosso podcast até chegar aos nossos colegas que estão nas unidades hospitalares, e aí eu já aproveito para parabenizá-los porque faz trabalhar dentro da unidade hospitalar. Vocês Isso. que já Sim, trabalharam sabem a farmácia disso, que não é. hospitalar, eu vejo ela como um braço do DAF, É um Sim, braço do DAF. sim. dentro da Isso, já unidade. ia falar isso. É a nossa comunicação com a unidade. Uhum. É o farmacêutico que está Mas lá. eu acho que eles sentem falta, como nós também, dessa ligação mais próxima. Sim. Sim. Não é? Eu acho Amor que de viaduto, parte né? disso tudo que nós estamos falando, de aquisição, de fornecedor, de dificuldade de armazenar, todas as falas aqui, elas envolvem eles, os nossos farmacêuticos que estão lá na ponta, que sentem. Quantas vezes já escuto do colega dizer assim, porque quem está sofrendo a pressão lá da Quem tá na falta ponta. é quem está na ponta. Eu também, que dou plantão, chego lá e falo assim, poxa, por que está faltando isso? Como a Priscila colocou, faltou dipirona. Aquela dipirona, aí quando você vai lá para a unidade olha para você e fala, caramba, vocês não estão dando conta de comprar dipirona, imagine os demais.
mas não sabe que por trás teve dificuldade do insumo, teve dificuldade e Exatamente. tal. Tem todo um processo Qual legal. é a dificuldade hoje nessa relação com as Eu queria, unidades? acho que o Marcelo é quem vai falar, Ele mas desenhou mas bem eu só isso. quero deixar uma informação para alinhar o entendimento com o telespectador. Em 2015, tinha acabado de acontecer a centralização das aquisições dos medicamentos no Departamento de Assistência Que Farmacêutica eu do Estado. descentralizei. Depois o Felipe Que centralizou, gente. A isso, gente descentralizou porque antes as aquisições eram por cada unidade hospitalar. exato. Então, assim, O famoso para conselho gestor. poder, para Conselho poder ficar gestor. o entendimento bem claro para todo mundo. Antes de 2015, as aquisições eram feitas por cada conselho gestor de cada unidade de saúde. O que é que eu quero dizer? A UPA do 2º Distrito comprava o medicamento dela, a UPA da Cidade do Povo comprava o medicamento dela, o Hospital da Criança, o ERB, todo mundo comprava seus medicamentos. Esse recurso ia para as unidades faziam as aquisições, as empresas entregavam nas unidades, as unidades entregavam as notas fiscais Era para a esse secretaria. formato. Funcionava assim. Você viveu muito isso. Quando eu assumi em 2015, a gestão que também estava assumindo resolveu centralizar as aquisições. A partir daquele momento, as unidades faziam, os PTAs já existiam, mas encaminhavam suas necessidades de consumo mensal, baseado nos consumos dos últimos anos. E o DAF recebia, como recebe hoje, o almoxarifado de medicamentos do Estado, onde está baseado o DAF, recebe 100% dos medicamentos, ali armazena e distribui para 100% das unidades do Estado. Então, assim, a gestão do Departamento de Assistência Farmacêutica, ela vai desde a programação, aquisição, armazenamento e distribuição dos medicamentos para as unidades e gestão das notas fiscais e de todos os anexos administrativos junto à CESAC. Então, as unidades fazem o pedido via sistemas de ERP, chega no almoxarifado, é separado por unidade e encaminhado para cada uma. Pronto. Precisava dizer isso para você começar a falar. Então, hoje, como eu falei, né, as unidades eu vejo como um braço nosso, né, gente? As unidades são parceiras, né? Eu acho que ainda falta mais esse aperfeiçoamento dessa comunicação com algumas unidades, né? Hoje o Estado, né, fez um concurso, né? A gente tem muitos colegas que entraram, né? Hoje, no DAF mesmo, a gente está conseguindo estruturar uma equipe mínima para fazer a assistência farmacêutica e para revisar e montar os nossos padrões, atualizar, né? Porque acho que os padrões são de 2018, se eu não me engano, acho que é o último que teve, né? 2017 e 2018. Né? E a gente está tendo essa sensibilidade do nosso secretário, né? De a gente, a CESAC, fazer essas contratações, né? Ver o concurso público e chamar os colegas, né? São gente profissionais novos que estão entrando novo, uma visão nova com gás, né? E a gente está montando lá no DAF essa equipe para a gente tentar fazer essa aproximação das unidades, né? Porque eu também, como eu tiro o plantão, vejo a dificuldade. Eu falo assim, porque a gente está na ponta É realmente. porque eles não têm ideia desse batem lá. fluxo Como eles. Aí o pouco que eu tenho com as unidades, que eu vou explicar, eles. Tá, porque a gente não sabia. Então falta uma parte do DAF de fazer essa interlocução com as unidades, chamar as Perfeito. unidades, conversar, falar, tá assim, assim, assim. Sabe? Todo dia eu recebo um documento de unidade faltando medicamento. Da AS ao pembrolizumab lá, entendeu? Aí a gente hoje está estruturando aqui para a gente poder montar uma equipe que saia do DAF, vá até a unidade, conversar, ver a dificuldade de cada um, colocar no papel, a gente tentar planejar e aperfeiçoar esses padrões para a gente poder qualificar as compras públicas. Perfeito. Porque a população aumenta, a demanda aumenta, o recurso não acompanha. As pessoas pensam que o recurso é população tá infinito. crescendo. Não, o recurso é finito. Finito. Sim. É finito. É. Então, a gente tem um aumento da demanda, então a gente tem que, como profissional, conseguir mostrar para o nosso gestor que a nossa presença, né, conversando com as unidades, treinando, qualificando, montando os manuais de diluição, de estabilidade, né, junto com a equipe da Tem enfermagem. muito Né? trabalho A ainda pra ser enfermagem adora
ama A quando gente tem chega uma a gente relação chegar boa lá com a para enfermagem. conversar com eles, mostrar, porque é uma segurança para eles, né? Mostrar que medicamento X, A e B pode ter essa estabilidade, tem, isso vai gerar, em vez de tu, uma prescrição lá que tu ia liberar 5 frascos, tu libera 2, os outros 3 ficam para outro paciente. Por conta de que de um manual de conversar, chamar equipe multidisciplinar, né? Farmacêutico. Porque ali o nosso maior contato é o quê? É a enfermagem. Eu falo com o médico, sim, né? Os O médico médicos. também, né? Que saber se tá tendo esse medicamento, se não tá mais. Eu acho que o contato maior é com a enfermagem. E a gente vai. Eu quero sair do DAF. Como o Felipe deixou um legado da usina de gás. O meu legado que eu quero deixar é uma assistência farmacêutica, o DAF indo nas unidades conversar e a Mais gente conseguir assistencial. fazer essa ligação, a gente sair daquela caixinha de como nós somos vistos, não por querer, por não ter ainda uma condição, né? E às vezes eu também faço minha culpa, de a gente só querer trabalhar num ambiente favorável. Sim. A gente tentar montar uma equipe mínima, que seja de 2 farmacêuticos, para ir nas unidades, conversar, montar, aperfeiçoar, para a gente diminuir esse ruído que Distância, essa tem, distância. com as distância. unidades. Uhum. Eu Porque achei se nós importante. trouxermos a unidade para perto da gente, a gente com certeza vai melhorar o nosso trabalho da unidade Certeza. e o principal, que é o serviço para a população. E é isso que eu quero deixar. Tá ouvindo, Brenda? Inicie. Recado dado. Eita! Gente, assim, queria ficar o dia todo. Hum, Passa tão rápido Passa assim rápido. que tinha muito assunto que nós gostaríamos de falar, de abordar, de tentar passar aqui para cada um, mas acho que fica a nossa contribuição aos nossos colegas farmacêuticos da ponta, a todos aqueles que estão estudando concurso público, os demais. E já deixar aqui essa turma que me ajudou muito, então eu não poderia passar em branco e não foram no lançamento, mas tudo bem. De presenteá-los com essa obra. O Marcelo foi, assim, sempre foi meu. O Marcelo é amigo já desde antes da assistência farmacêutica, viu, gente? Muito tempo. Mas de presenteá-los aqui com a obra, todo mundo sabe que sou autora desse livro, já está para sair o segundo. Amiga, eu não fui porque eu tava viajando, mas o Felipe não foi porque ele é assim. Olha aí, eu sabia que um ia dedurar o outro. Houve alguma situação para não ter ido, É acredite. Eu já deixo aqui também, já tenho que falar um pouquinho dessa obra, agradecer a todos que me ajudaram, inclusive vocês que estiveram, Felipe, que me acompanha há muito tempo, sabe que esse daqui é um outro filho, né? Todo mundo que sabe o quanto que eu lutei para ser mãe, eu lutei muito para ser uma escritora e graças a Deus agora parece que peguei o gostinho e ano que vem já tem a segunda edição, A Saúde no Sistema de Justiça. Eu vou. E que agradeço aí toda a equipe da Vitae, né, de São Paulo, que tá aí já me ajudando às noites e tal. E o Podfarmas, ele dá esse estímulo, né? Então, já aqui presentei aos senhores, como também já agradeço por essa participação, por terem colaborado tanto. A assistência farmacêutica só tem que agradecer ao crescimento que nós estamos chegando até hoje e dizer para o Marcelo que a gente deseja sucesso. Obrigado. Muito Muito. sucesso. E saiba que pode contar sempre com esses certeza. amigos que estão aí de sabe? perto, de Quem longe. sabe, né? Então, ó, eu vou aproveitar aqui de Muito presentear obrigado. os Que meus amigos de nada. perto e de longe. Mas o Marcelo fez parte aí desse momento. E eu acho que espero que contribua para a carreira de todos. Eu tenho Sim. certeza aí que a gente ainda tem muito que discutir. E quem sabe aí na próxima temporada a gente já não fala. E já fica aqui o convite, já deixo aqui registrado também que as próximas gravações serão realizadas pela doutora Priscila Nogueira, que vai me suceder aí durante meu período de férias. Já estou informando Gente, nessa edição. Isso foi uma intimação. Eu gostaria, Rossana, que você desse um breve resumo do teu trabalho no NatJus. Eu acho que é importante que fique registrado aqui, porque é uma dúvida. Eu acredito, algumas pessoas falam assim, mas o que você faz no Tribunal de É Justiça? isso. Não é? E o livro foi um pouco isso. Acho que de vários colegas me perguntaram o que eu fazia, e tem 17 temas abordados durante o período em que
após judicializado, lembrando que antes quem pega a bronca é o meu amigo Felipe, e depois de judicializado, hoje o Tribunal de Justiça conta com técnicos, eu como farmacêutica, para orientar o juiz na tomada de decisão final de um processo. Não é 100% dos processos que você entra, só naqueles que ele te demanda. Aqueles que ele demanda em que são necessários um parecer técnico de um profissional, Perfeito. seja médicos, enfermeiros e farmacêuticos, mas como eu estou há mais tempo, eu estou desde 2012 no NatJus, então nós conseguimos implementar, né? Lá estou eu implantando as coisas, implementando, e estou até hoje, tenho a agradecer, doutor Marcelo, doutor Anastácio e todos os juízes, doutor Djalma e os demais, que me apoiaram muito, né? Até ao livro e aos demais, e o lançamento foi lá. Então, o NatJus, ele tem essa parceria. Então, o NatJus, ele não está envolvido no meio do processo, ele está na decisão final. Então, depois que escutou todos, o NatJus tem um posicionamento que é essa obra que saiu aí. E aí, eu quero aqui já agradecer, né? Obrigado por frisar essa, NatJus é importantíssimo. Agradecer mais uma vez a todos vocês e dizer que o Pod Farmas está à disposição, porque é um podcast criado para todos nós farmacêuticos, para sair do anonimato e estarmos aqui colocando a cara como os protagonistas mesmo de todas as ações, de todo do que é saúde, do que é cuidado, que esse é o nosso papel. Não é o farmacêutico só da caixinha, é o profissional do cuidado. Sana, se você me permite, eu queria aproveitar aqui e agora vai agradecer primeiramente ao convite lá atrás que você me fez em fazer parte da assistência, né, para vir para esse mundo que eu sou suspeito para falar agora, não me vejo, mas depois todo mundo entra e vira fã. Agradecer o convite, né, da oportunidade que você me deu. Ainda me lembra as palavras que você falou. Eu só vou abrir as portas. O resto é com você. Eu levei aquilo para mim, no meu coração, né, e procuro dar o meu melhor para si. E quero dizer aqui para toda a população do nosso estado que a CESACRE, o Departamento de Ciência Farmacêutica, está fazendo o seu melhor para a gente sanar todas as dificuldades, as faltas de medicamento que tem no estado. Nós estamos lá no Departamento de Ciência Farmacêutica. Quem tiver alguma dúvida, saber um paciente, parente de paciente, como é que está o seu medicamento, nós estamos lá na Travessa do Hemoac, em frente do LACEN. Quiser ir lá conversar, a gente está lá de portas abertas, lá é um órgão público, está lá para atender a população, para explicar, né? Porque às vezes a falta de informação, né, leva os pacientes, né, e os familiares a tomar algumas decisões, mas nós estamos lá para tirar qualquer dúvida, sanar, dizer que nós somos parceiro, o Estado está com a população, que a tendência é sempre melhorar e a gente chegar um dia à plenitude de não faltar nenhum medicamento. É uma utopia, mas que a gente tem que correr atrás. Missão aí, doutor Pedro Pascoal. Obrigada, Priscila, obrigada pelo convite mais uma vez. Foi um prazer estar, mesmo que por uma horinha aqui com vocês, matando a saudade de conversar com todos. E é isso. Obrigada pela contribuição. Muito sucesso para você, minha amiga. Eu quero deixar registrado aqui os meus agradecimentos a todos os servidores do DAF, todos os funcionários, da porta de entrada até a parte administrativa. Vocês são muito importantes, sem vocês aquilo ali não aconteceria. E especialmente, como não dá para nominar todo mundo, eu quero deixar um forte abraço para as farmacêuticas que ajudam ali a gente todos os dias, o Marcelo. A Raíssa, que está ali embaixo, a doutora Lilian, a doutora Nice e a doutora Brenda. Ei, chama elas para o próximo, então. Em algum momento, oportunamente, vocês estarão aqui, mas obrigado pela ajuda que vocês dão a mim, ao nosso chefe e à população do Estado. O serviço das senhoras e dos senhores e de todos daí do DAF é muito importante. E para finalizar, eu agradeço o convite, a presença de todos vocês. Isso aqui para mim é uma conversa entre amigos. Sim. Vocês moram no meu coração. São pessoas que, em algum momento da minha vida, convivi com vocês por muito mais tempo do que com a minha família. Então, vocês fazem parte da minha família, vocês sabem disso. Nós temos uma abertura muito grande uns com os outros. Eu fico muito feliz de estar sendo lembrado, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, chegou o final. E nós estamos com vocês no final de mais um Pod Farmas, o podcast para você, farmacêutico. Fique com a gente e agradeço por mais essa. Até a próxima. Muito obrigada.